pendrive, software antivírus, Waze, você provavelmente usa uma invenção israelense. Sabia? Olá, eu sou Rafael Guanabara e hoje eu trouxe curiosidades sobre Israel para tirar da sua cabeça aquela coisa de camelo, deserto, guerra, camelo, guerra, deserto, camelo, guerra, camelo, deserto e guerra. Você sabia, por exemplo, que em 1952 Albert Einstein foi convidado pela Assembleia Legislativa de Israel para presidir o país? Ele recusou, dizendo que só estava acostumado a relações com contas, com números, e não com situações humanas. Mas esteve em uma das notas do país, da moeda do país, em 1968. A palavra convidar em Israel pode significar uma coisa contrária do que você está acostumado. Convidar em Israel, por exemplo, quando você liga para um israelense e o convida para jantar, ele automaticamente vai ter a certeza de que é você que está pagando. A segurança em Israel ela é muito melhor do que em muitos países. E vem na sua cabeça quando a ideia é segurança? Lá é comum as pessoas em pontos de ônibus, em shoppings, em entradas de teatro serem revistadas. Principalmente se você tiver com uma mochila, se tiver com algum objeto, pode despertar suspeita. Inclusive é obrigatório, assim como no Brasil, você andar sempre com um documento de identificação. Outra curiosidade interessante é sobre as árvores frutíferas. A árvore é vida e fornece frutos. E o fruto, para o judaísmo, é uma bênção. Árvores frutíferas em Israel só podem ser cortadas por qualquer motivo com a autorização de um rabino. O que para nós brasileiros pode ser considerado um constrangimento, para o israelense é muito normal. Por exemplo, palitar os dentes. Aqui no Brasil a gente tem o costume de sempre esconder enquanto está palitando ou não palitar em público, mas em Israel isso é muito comum. Inclusive você tem palitos decorados, você tem porta-palitos para você levar na carteira. O pão é um alimento sagrado em Israel, portanto ele não pode ser jogado no lixo comum junto com os outros lixos. Sempre que você vai descartar um pão velho, ele é colocado ao lado da lixeira num saco separado, não dentro da lixeira. Se alguém precisar desse pão para alimentar animais, para fazer ração, ele vai encontrar esse saquinho ao lado da lixeira e não misturado com o lixo. Em Israel, todos são obrigados a servir o exército, tanto homens quanto mulheres, após o colegial. Os meninos servem por 3 anos e as mulheres servem por 2 anos. Aproveitando o gancho de exército, de forças armadas, os soldados das forças de defesa de Israel, eles são responsáveis pelas suas armas. Qualquer mau uso é responsabilidade deles. Então é muito comum em Israel você ver meninos e meninas bem jovens portando enormes fuzis, uniformizados ou não. É muito comum você encontrar uma menina de saia, de chinelo, um rapaz de camiseta com um fuzil pendurado a tiracolo. Esse softwarezinho que você usa no seu smartphone para livrar você de engarrafamento é uma invenção israelense. Foi lançado em 2008 e foi vendido para a Google em 2013. Inclusive, em 2013, ele ganhou como o melhor software portátil, desbancando o Dropbox, Flipboard, e em 2013 foi oficialmente comprado pela Google por 1,3 bilhões de dólares. Parte do acordo fechado entre a Google e os criadores do Waze é que cada um dos 100 funcionários da empresa recebesse algo em torno de 1,2 milhões de dólares. O que representa o maior pagamento da história para funcionários da área high-tech em Israel. E agora eu vou contar uma breve história sobre um israelense chamado Dov Moran, ou Dov Moran. Ele, durante uma conferência nos Estados Unidos, apresentando o produto da empresa em que ele representava, a M-Systems, o computador dele, durante a apresentação, parou de funcionar. Um amigo dele sugeriu que pegasse o computador dele emprestado para poder fazer a apresentação, mas ele não tinha uma cópia da apresentação de Dov no computador. Afinal das contas, o computador voltou a funcionar e a apresentação seguiu normalmente.
Só que após essa apresentação, ele prometeu uma coisa para ele mesmo, que ele não ia a uma outra conferência sem levar uma cópia da sua apresentação no bolso. Surgia aí o pendrive. A patente da memória flash USB foi registrada em 98, mas o primeiro produto só foi lançado no ano 2000. Algumas pessoas riram da invenção de Dove e disseram que tudo que ele precisaria estaria no e-mail. E algumas pessoas chegaram a dizer que o 1.44 MB dos disquetes seria mais do que necessário para levar qualquer tipo de arquivo. O fato é que o produto foi lançado, foi um sucesso e Dove vendeu a sua companhia para SanDisk em 2006, 8 anos apenas após a criação do produto, e o valor da operação foi de 1,6 bilhões de dólares. E você, sabia dessas invenções? Sabia dessas curiosidades? Comenta aqui embaixo alguma curiosidade que você queira se aprofundar mais, que eu volto aqui e comento. Se inscreva no canal, aqui nessa bolinha, e aqui nesse outro canto você tem 2 outros vídeos para você acompanhar toda a nossa saga de imigração para Israel. Um forte abraço e até a próxima semana.